Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece no cenário educacional. E quem está aqui para conversar com a gente é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Thaís, bom dia. Começar a semana mais uma vez falando para você e para todos que nos acompanham no Panorama da Educação. Professor, nessa semana que passou, a gente teve a divulgação de 2 importantes estudos. O primeiro deles é a segunda etapa do censo escolar, que é realizado pelo INEP. Essa segunda etapa do censo mostrou que 89,5% das escolas não voltaram às atividades presenciais em 2020. Além disso, mais da metade dos estudantes, ou seja, 54,3%, não tiveram aulas online ao vivo, o que facilitaria a interação entre aluno e professor. Já um outro estudo, que foi realizado pelo INSPER e pelo Instituto Unibanco, e conduzido pelo professor Ricardo Paes de Barros, que já é nosso conhecido aqui da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, mostrou que o déficit de aprendizagem trazido pelas escolas fechadas na pandemia deve gerar uma perda de renda de 700 bilhões, ou seja, 1/10 do PIB brasileiro, para essa geração de estudantes, então 700 bilhões de reais. E se não houver um retorno, ao menos para o ensino híbrido, no segundo semestre, essa perda pode chegar a 1,5 trilhão de reais no final de 2021. Como que o senhor avalia o impacto desses dados no cenário atual? Olha, Thaís, com muita preocupação. A gente já vinha aqui alertando em outras oportunidades que o fato dos alunos estarem afastados de suas atividades escolares, principalmente porque não houve uma atuação no plano federal de maior articulação com os estados e municípios para prover, uma conectividade digital para que os alunos pudessem ter acesso a atividades remotas, né? E isso, naturalmente, ficou escancarado agora, né, nas primeiras avaliações diagnósticas. Nós falamos isso no último panorama, olhando os resultados da rede estadual de São Paulo, né, do retrocesso na proficiência escolar, em todas as etapas da educação básica, ou seja, medindo no 5º ano, ao final dos anos iniciais, depois no 9º ano, nos anos finais, e finalmente no último ano, no 3º ano do ensino médio. O impacto foi um desastre, realmente, na aprendizagem. E o que PB, como nós costumamos chamar carinhosamente o Ricardo Paes de Barros, mostrou nesse estudo é que a perda que o país teve por esses estudantes não terem tido acesso à educação em 2020 e, consequentemente, a perda nessa proficiência escolar, o custo é da ordem de 700 bilhões de reais. Bilhões de reais. Né? E caso nada seja feito, e até agora nada foi feito de diferente daquilo que foi possível fazer em 2020, isso pode chegar a mais de 1 trilhão, né, de perdas no PIB brasileiro, né? Portanto, é algo extremamente preocupante. Eu trouxe até um slide para tentar mostrar a quem nos acompanha o que é que significa essa perda com a baixa na qualidade da educação medida pela aprendizagem. Há um estudo que é do próprio Ricardo Paes de Barros, em que ele faz uma relação entre a produtividade média do trabalho e escolaridade. Né? Então, nesse gráfico, o que é que claramente nos mostra? Duas macroinformações. Em primeiro lugar,
Quanto maior a escolaridade, maior o PIB per capita por trabalhador, o PIB médio, né? Então, que está no eixo vertical. Então, à medida em que a escolaridade vai aumentando, aumenta o PIB. Todavia, é interessante notar que esse aumento é discreto até 8 anos de escolaridade. Cresce, mas de uma maneira muito discreta, o PIB per capita por trabalhador. Mas depois de 8 anos de escolaridade, há um crescimento exponencial, mostrando, portanto, que a partir do ensino médio e do ensino superior, esse impacto é muito mais relevante. Essa é a primeira grande informação. Cada pontinho nesse gráfico representa um país. Ou seja, países que têm baixa escolaridade têm, portanto, um PIB por trabalhador inferior. Um país que tem alta escolaridade, com 11, 12, 13, 14 anos, chega a ter um PIB quase 10 vezes maior. Né? Pula de 5 para 50, 55, 60, que é o eixo vertical. A segunda informação, que eu acho que retrata esse estudo que o PB fez agora, vejam essa linha, essa seta preta. Na parte superior, são países que têm um PIB muito elevado em relação à parte inferior, que são os países que têm um PIB menor. Não obstante esses países terem a mesma escolaridade. Vejam, eles têm 11 anos de escolaridade. Todavia, a parte superior tem quase um fator 10 vezes. Sai de 5 para 50. Por quê? Porque são aqueles países que têm uma educação mais qualificada, com mais significado. Ou seja, aumentar a escolaridade é importante. Todavia, é igualmente ou até mais importante se essa escolaridade for acompanhada por uma qualidade, que se mede através da aprendizagem, pela proficiência escolar dos estudantes, e também levando-se em conta que eles concluam cada etapa da educação básica com a idade apropriada. Então, é muito importante analisar essa questão. Por isso que PB diz que se a gente perde em proficiência, a gente vai perder na arrecadação. É como se a gente tivesse, a título apenas de exemplo, saindo desses países que estão no topo da seta preta e saindo para a parte baixa da seta, não é a parte inferior. Então, tem a mesma escolaridade, mas o PIB é muito diferente, porque perdeu em qualidade. Então, esse é o fato que está em jogo. Quer dizer, perder em proficiência, perde-se em qualidade, perde-se naturalmente no impacto da riqueza que um país é capaz de gerar, de produzir, a partir da educação. Foi esse, digamos, em uma outra contextualização, o que PB calculou, com base no impacto da pandemia na qualidade da educação em termos de perda de proficiência escolar. Esse é um ponto, Thaís, que chama a atenção desse primeiro estudo. Agora, esse outro dado do censo, que retrata a questão de que mais de 50% dos alunos ficaram sem acesso à escola, né, sem atividade escolar, é o retrato da não conectividade digital. Quer dizer, o erro do governo federal, né, da presidência da República, de ter vetado o projeto de lei que iria prover condições de internet e banda larga para os professores e alunos, principalmente aqueles mais pobres do ponto de vista socioeconômico, da educação básica para ter acesso à educação. Então, vejam, a vacinação lenta no Brasil. Alunos sem acesso ao ensino remoto. Professores que não foram preparados para esse ensino remoto. Material que não foi devidamente adequado. Tudo isso vai levar a esse resultado que PB extrapola para o final de 2021, com eventual perda de mais de 1 trilhão
de reais por conta da pandemia. Então, isso é dramático, sem levar em conta o eventual também custo social, que é o abandono escolar, né? Então, tudo isso remete à necessidade de, urgentemente, o país ter quem poderia talvez chamar de um plano Marshall da educação para a educação brasileira, né? Tem que ter algum plano, porque estamos realmente numa situação dramática. Se antes da pandemia a qualidade já era o grande desafio, né, e qualidade aferida pela aprendizagem na idade certa e com todos os alunos concluindo, e se estávamos longe disso, por isso que sempre falávamos que o grande desafio da educação brasileira é colocar numa mesma equação quantidade e qualidade. Então, nós estamos realmente num quadro extremamente dramático, complexo, e que precisa ser feito alguma coisa e urgentemente. E trazendo a pauta para a nossa cátedra, professor, como a gente já comentou aqui no programa anterior, na última segunda-feira, dia 31 de maio, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e o IED lançaram o QEDU-Gestão. Conta para a gente como que foi esse lançamento e quais as perspectivas de trabalhos futuros nessa parceria com o IED. Foi um grande dia, por um lado, né? Um dia em que nós lançamos uma importante plataforma para melhorar e para prover aos gestores, aos secretários de educação, aos técnicos, aos educadores que estudam educação, uma importante plataforma que nós chamamos de QEDU Gestão. É uma referência à atual plataforma que já existe, QEDU, que é administrada pelo IED, né? Sobre a liderança do nosso Ernesto Faria, e que agora a gente trouxe para esse olhar para as cidades de médio porte, que tem um impacto, como já falei em outro momento, muito grande para o seu entorno. O lançamento ultrapassou as nossas expectativas. Recebi muitos e-mails depois, apps, parabenizando pelo lançamento. Quero muito traduzir esse esforço à competência do Ernesto e de toda a sua equipe, né, que certamente vai trazer luz e vai ampliar a nossa capacidade de enxergar a análise, né, de uma maneira ainda mais acurada dos dados educacionais das cidades de médio porte. Por exemplo, quando o próprio Ernesto apresentava o QEDU Gestão, eu pude observar uma coisa muito interessante. A Elizabeth Rodrigues, do Maranhão, que está fazendo pós-doc conosco na cátedra, ela está estudando com a supervisão, a co-supervisão do professor Dr. João Bosco, da Federal de Pernambuco, uma análise nos municípios de médio porte do Maranhão. São 7 municípios. E analisando, a partir desse estudo da professora Elizabeth, o município que tem melhor desempenho nos 7 estudados, tanto nos anos iniciais como finais, é o município de São José do Ribamar. Quando o Ernesto estava apresentando, o Ernesto ele introduziu e aproveitou o lançamento do QEDU Gestão para lançar um novo indicador, a taxa de permanência, porque o pesquisador, o professor emérito da UFMG, Chico Soares, que foi do Conselho Nacional de Educação, um dos relatores da ABNCC, Chico, como a gente costuma chamar de maneira muito carinhosa, ele sempre costumava me dizer: olha, Mozart, o IDEB mostra parte do iceberg, mas não mostra uma outra parte que é cruel, porque ele não traz o aluno que está fora da escola. E aí, quando a gente olha os dados de São José do Ribamar, a gente vê que tem uma alta taxa de alunos fora da escola. Um dado que a gente até então não tinha considerado na análise. Veja, só olhando os que estão na escola,
nos 7 municípios de médio porte, incluindo mais São Luís, a capital, São José do Ribamar é que tem o melhor desempenho, tanto em 2017 como em 2019. Todavia, tem um grande problema. Tem muita criança e jovem fora da escola. Então, isso precisa ser visto na política pública. Veja como é importante você ter um portal como esse, que traz informações complementares que vão nos ajudar na construção de políticas públicas, na melhoria da qualidade da educação brasileira. Então, eu tenho certeza que o QEDU Gestão é o primeiro projeto com o IED, mas nós já estamos também bolando outras iniciativas conjuntas, né, como um curso para ajudar as pessoas a utilizarem o QEDU Gestão, mas também a publicação de um livro sobre a educação nesse período de pandemia por especialistas brasileiros, né? Então, eu diria que o QEDU Gestão foi um grande tento, né, fruto da colaboração com o IED, que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira marcou no seu primeiro ano de atividade. Mas, como eu disse, foi um momento de grande felicidade, né, mas foi um dia também muito triste, porque nós perdemos um dos maiores cientistas desse país, professor Sérgio Mascarenhas, uma pessoa por quem eu nutria, eu não, certamente todos os brasileiros que trabalharam e trabalham no campo da ciência, principalmente nas áreas das exatas, da física, da química, da matemática, o Sérgio teve um papel muito importante para a disseminação da ciência no Brasil e para a nucleação e criação de grupos de pesquisas importantes no país. A título de exemplo, o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, ele teve um papel muito importante, né? Ele catalisou a vinda de importantes professores, como o professor Sérgio Rezende, o professor Ivon Fittipaldi, que perdemos há pouco para a Covid, professor Cid Bartolomeu, professor Rios, um grande time. E hoje o Departamento de Física é uma referência internacional. E eu me lembro que, quando eu era jovem estudante de engenharia, na Federal de Pernambuco, eu costumava usar a Biblioteca de Física, que traz o nome Biblioteca Sérgio Mascarenhas. E toda vez que eu entrava na biblioteca, eu me perguntava, eu era muito jovem, né, estava estudando, quem é o Sérgio Mascarenhas, né? E, claro, rapidamente eu pude perceber a importância de Sérgio. E veja que a física trouxe a química de Pernambuco, junta, né? Incubou, e hoje a química de Pernambuco é outra referência. A química de Pernambuco trouxe a química, a pós-graduação da química do Rio Grande do Norte. Ou seja, Sérgio foi um grande epicentro da ciência brasileira, né? De uma ciência de qualidade, inclusiva, e que vem dando ao Brasil, né, essa referência na pós-graduação. Então, foi uma perda muito grande. Além de tudo, a pessoa que era o Sérgio, né? O Sérgio Mascarenhas é uma pessoa de uma humildade, de uma cultura, de uma visão de mundo extraordinária. Eu vou ficar com aquela lembrança do quando eu cheguei em Ribeirão Preto, e ele saiu de sua residência, né, há um ano atrás, né, já com pouco debilitado por conta de alguns problemas, mas ele saiu e ele não morava em Ribeirão Preto, ele morava um pouco distante de Ribeirão, da periferia, né? E ele saiu, né, para me dar um abraço e para me dar a oportunidade de ter uma das tardes mais gostosas dos meus últimos tempos, de uma conversa que vai ficar para dentro da minha vida, de tudo que eu aprendi naquela tarde com ele. E do que nós aprendemos, né, juntos, né, eu principalmente, né, com a experiência de vida dele. Então, cabe-nos agora dar continuidade ao que ele fez e manter vivo, né, todo o exemplo, né, que ele nos deu ao longo da sua vida. Então,
foi um dia, ao mesmo tempo, muito feliz, mas também um dia triste pela perda de Sérgio. Mas fica a esperança, né, de que aprendemos, teremos que ser bons alunos para dar continuidade ao que ele nos ensinou. Pois é, professora, a gente não gosta de terminar o panorama da educação de uma forma triste, e a gente sentiu muito a perda do professor Sérgio Mascarenhas, mas eu acho que fica a felicidade por termos convivido com o exemplo dele e com essa bagagem fantástica de conhecimento que ele tinha, ele que foi uma figura extremamente importante para a nossa ciência brasileira. A gente encontrou uma forma, né, de homenagear de uma maneira muito simples, mas apenas para dizer o quanto nós admiramos, né, porque não é porque a pessoa passa por um outro plano que a gente deixa de admirar, portanto, quanto nós admiramos a obra, a pessoa, e de uma forma muito simples, simbólica. O primeiro curso, né, me parece, de atualização do IEA, que vai ser dado agora de 40 horas com grandes especialistas da educação, que será intitulado curso, né, Sérgio Mascarenhas. Né? Ano 1, e a partir de agora, nós teremos sempre esse curso como uma maneira de referenciar dentro da cátedra, dentro do IEA, né, o trabalho de Sérgio. Com certeza, muitas outras homenagens e reconhecimentos deverão acontecer, porque Sérgio merece. Bom, o nosso panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por essa nossa conversa de hoje. Sou eu que agradeço, Thaís, por tudo, agradeço a todos que nos acompanham, né, e vamos continuar o nosso trabalho com todo cuidado e zelo, que a pandemia não acabou. Né? Então, vamos ter que ter ainda todos os cuidados e fazer com que, de fato, a vacina nesse país tenha a velocidade que o povo brasileiro merece. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe o seu recadinho lá contando que temas você gostaria que a gente discutisse nas próximas edições. E lembrando que todos os programas ficam disponíveis no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na próxima semana eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!